Olá pessoal, vamos continuar então no registro de imóveis, seção 3 do livro Sua Escrituração em Processo de Registro. Fala para mim se você está gostando desse desafio, qual outro desafio você pensou, qual tema você mais gosta ou tem dúvida e vamos juntos. Disposições gerais. Haverá no registro de imóveis, além dos livros comuns a todas as serventias, os seguintes: livro de recepção de título, livro protocolo, livro 1 protocolo. Então, de recepção de título é aquele que não tem prioridade registral. Livro 1 protocolo tem prioridade registral, livro 2 registro geral, livro 3 registro auxiliar, livro 4 indicador real, livro 5 indicador pessoal, livro de aquisição, de registro e aquisição de imóveis rurais por estrangeiro. Os livros 2, 3, 4 e 5, que é o geral, auxiliar, real e pessoal, serão escriturados mecanicamente ou por processador de texto, na forma de fichas. Então, pode ser por ficha. O livro de recepção de títulos e livro 1 protocolo poderão ser escriturados eletronicamente em base de dados relacionais. Então, pode ser digital o de recepção de títulos e o livro protocolo. Todos os demais tem que ser mecânico, por processador de texto ou em forma de ficha. O livro de recepção de títulos, então, o protocolo pode ser eletrônico, desde que contenha os requisitos previstos para o sistema de registro eletrônico, devendo ser emitidos relatórios impressos diários nos livros 4 e 5 e livro de registro de aquisição de imóvel rural por estrangeiro, que poderá adotar sistema informatizado da base de dados. Então, o livro de aquisição de imóvel rural por estrangeiro também pode adotar esse sistema informatizado na base de dados, junto com o 4 e o 5, que é o real e o pessoal. Resumindo, então, pode ser tanto o livro de recepção de títulos protocolo, quanto o 4, 5 e o de aquisição de imóvel rural por estrangeiro. Entende-se por aquisição eletrônica, por escrituração eletrônica, a escrituração dos atos registrais em mídia totalmente eletrônica. A migração para escrituração eletrônica será feita de forma gradativa, nos prazos previstos na Lei 11.977 de 2009, em seu regulamento e normas da Corregedoria Geral da Justiça, sempre que atendidos os critérios de segurança da informação. Até a implantação plena do sistema de registro eletrônico, a escrituração em meio eletrônico, sem impressão em papel, restringe aos indicadores reais e pessoais, controle de títulos contraditórios, certidões e informações registrais, e ao cadastro de aquisição de imóvel rural por estrangeiro, mantidos os demais livros na forma e modelo previsto na Lei 6.015/73. O livro 2 de registro geral, matrícula, e o 3 de registro auxiliar serão compostos por fichas, escrituradas nos termos do parágrafo único do artigo 173 da Lei 6.015/73. As fichas deverão ser escrituradas com esmero, arquivadas com segurança e de preferência em invólucros plásticos transparentes, vedada a plastificação. As fichas deverão possuir dimensões que permitam a extração de cópias tipográficas e facilitem o manuseio, a boa compreensão da sequência lógica dos atos e o arquivamento, podendo ser utilizadas cores distintas para facilitar sua visualização e inseridas figuras representativas do imóvel. As fichas do livro 2 e 3 deverão ser autenticadas pelo oficial ou quem a substitua. Os atos assinados pelo escrevente autorizado que os tenha praticado podem ser subscritos pelo oficial. Seção 2, do livro de recepção de título. Então, agora a gente vai adentrar livro por livro. No livro de recepção de títulos, serão lançados exclusivamente os títulos apresentados para exame de cálculo dos respectivos emolumentos, a teor do artigo 12, parágrafo único da Lei 6.015, os quais não terão efeito de prioridade registral. O livro de recepção de títulos para exame de cálculo poderá ser escriturado eletronicamente e conterá colunas ou campos com ao menos os seguintes elementos: número de ordem, que seguirá indefinidamente, data da apresentação apenas para primeiro lançamento diário, nome do apresentante, natureza formal do título, data da devolução do título, data da entrega ao interessado. A recepção de títulos somente para exame de cálculo é excepcional e dependerá de requerimento escrito e expresso do interessado, ou seja, o oficial ou funcionário nunca vai presumir a ser arquivado esse requerimento em pasta própria, onde declare ter ciência de que a apresentação do título na forma escolhida não implica prioridade e preferência dos direitos. A serventia poderá fornecer requerimento para preenchimento de claros, ou seja, a pessoa só ir preenchendo o nome, o documento e facilitar para o usuário. O grande ponto aqui
é que, não tendo prioridade registral, é apenas um exame de cálculo, em que será feito um orçamento e uma prévia qualificação mais exaustiva, mas não se procederá ao registro do título. Quando a apresentação do título for exclusivamente para exame de cálculo, os emolumentos devidos correspondentes ao valor de uma prenotação, ficando vedada a cobrança de emolumentos pelos atos registrais futuros. Deverá ser fornecido ao apresentante recibo protocolo de todos os documentos ingressados para o exame e cálculo, contendo numeração de ordem idêntica lançada no livro de recepção de títulos, que necessariamente será anotada, ainda que por cópia do mencionado recibo, nos títulos em tramitação, salvo os títulos que forem encaminhados por meio da Central de Serviço Eletrônico Compartilhado, Central Registradora de Imóveis, as quais terão regramento próprio. O recibo protocolo de títulos ingressados na serventia apenas para exame de cálculo deverá conter a natureza do título, nome do apresentante, data que foi expedido, data prevista para a devolução, a expressa advertência de que não implica prioridade do artigo 186 da Lei 6.015, o número de protocolo ou senha e o endereço eletrônico para acompanhamento do procedimento registral pela internet. É vedado lançar no livro um protocolo e prenotar títulos apresentados exclusivamente para exame de cálculo. Então é vedado trocar esse livro. O livro, o protocolo, tem prioridade e vai desencadear um registro. Atualmente, com a mudança da Lei 6.015/73, muitos dizem que vai ficar em desuso a parte desse exame de cálculo no livro de recepção de títulos. Por quê? Porque é facultado ao usuário, não ao oficial, obrigar a pagar apenas a prenotação e depois, no prazo de 5 dias, recolher a parte restante dos emolumentos, garantindo a prioridade registral. Se ele protocola apenas para recepção de título, ele paga também o valor da prenotação, mas depois, se ele tiver que dar entrada de novo no livro protocolo, ele vai pagar novamente a prenotação. Então, não está tendo nenhuma vantagem a partir dessa mudança da Lei 6.015/73. Deverá o registrador proceder ao exame exaustivo, então, mesmo que seja para livro de recepção de títulos, para exame e cálculo. Vai proceder ao exame exaustivo do título apresentado e ao cálculo integral dos emolumentos, expedindo nota de forma clara e objetiva em papel timbrado do cartório, que deverá ser datada e assinada pelo preposto responsável. A qualificação deve abranger completamente a situação examinada em todos os seus aspectos relevantes para a prática do ato, complementação ao seu indeferimento, permitindo que, quer a certeza correspondente à aptidão registrária, quer dizer, o título apto, quer a indicação integral de deficiência para a inscrição registral e o modo de suprimento, título não apto, ou a negação de acesso ao registro, título não apto. Se qualquer dessas informações for prejudicada pela falta de documentos entre os apresentados, a circunstância deverá ser expressamente mencionada. Quando o livro de recepção de títulos for escriturado por sistema informatizado, com impressão do termo de encerramento diário e não houver possibilidade de lançamento do resultado da qualificação na coluna própria, ou seja, título apto ou título inapto, seu lançamento será feito no termo de encerramento do dia em que for praticado, mediante remissão da data para facilitar sua localização. A devolução do título ao apresentante com a competente nota de exame e cálculo deverá ficar documentada em cartório, mediante recibo, salvo nos casos de título que tramitam eletronicamente por meio da Central Registradora de Imóveis. Após a devolução do título ao apresentante, poderão o requerimento e o recibo de entrega permanecer somente em microfilme ou armazenamento em mídia digital. Partindo agora para a seção 3 do livro 1, protocolo. O livro 1, protocolo, servirá para apontamento, prenotação de todos os títulos apresentados diariamente, com exceção daqueles que tiverem sido a requerimento expresso e escrito do interessado, portanto, apenas para exame de cálculo dos respectivos emolumentos. O livro protocolo será escriturado, mesmo quando eletronicamente, em colunas ou campos, das quais constarão ao menos os seguintes elementos: número de ordem, que seguirá indefinidamente, data da apresentação apenas no primeiro lançamento, nome do apresentante, natureza formal do título, atos formalizados resumidamente lançados com menção de sua data, devolução com exigência e sua data de reingresso do título, se na vigência da prenotação. Apresentado ao cartório o título, será imediatamente protocolizado e tomará o número de ordem que lhe competir, em razão da sequência rigorosa de sua apresentação. É vedado o recebimento de títulos para exame sem o regular ingresso no livro protocolo ou de recepção de título. Então, não tem quebra-galho, né? De que quanto que fica isso aqui? Tem que ser paga a prenotação e analisado quanto vai ficar. Ou no livro protocolo, pagando apenas a custo de prenotação, ou já calcula um valor aproximado integral no momento e há uma antecipação
por meio, então, de depósito prévio, ou mediante ingresso no livro de recepção de títulos não tendo prioridade registral. O título judicial digital emitido em processo judicial eletrônico receberá protocolo com a apresentação dos termos de abertura e de encerramento do formal de partilha, da carta de sentença, de arrematação e de adjudicação, ou outro documento previsto no artigo 221 das normas de serviço das unidades judiciais, assinado eletronicamente pelo escrivão judicial e pelo magistrado, contendo a indicação da folha inicial e final, título e senha para acesso e extração de peças dos autos digitais, cabendo ao oficial a formação de arquivo com os documentos que instruirão o pedido de registro. Cada título corresponderá ao número de ordem do protocolo, independentemente da quantidade de atos que gerar. Após cada apontamento, será traçada uma linha horizontal, separando do seguinte. Primeiro ponto, título judicial ingressa normalmente pela via do protocolo, tem que obedecer à regra da prioridade registral, tem que ser qualificado pelo registrador, tem que diferenciar o que é um título judicial, o que é uma ordem, um mandado judicial. Mas isso já seria até mais à frente. Estamos, então, só na leitura integral das normas, mas é importante frisar esse ponto. Dessa forma, então, vai ingressar esse título judicial que será objeto de qualificação pelo registrador, assinado eletronicamente, contendo a indicação desses dados. Se houver senha, o oficial conseguir acessar esse processo que é necessário, ele pode consultar todo o processo, ver o trânsito julgado, todos os dados necessários para cumprir a ordem judicial ou o mandado a requerimento da parte. Cada título corresponde a um número de protocolo, então pode ser que hajam 2 direitos em um único título. E é normal que isso ocorra em alguns momentos. Então, independentemente da quantidade de ato, cada título é um número de protocolo. Após cada apontamento, será traçada uma linha horizontal separando do seguinte. Sendo um mesmo título em várias vias, o número de protocolo será apenas 1. Nenhuma exigência fiscal ou dúvida impedirá a apresentação de um título ou seu lançamento no protocolo, com respectivo número de ordem, salvo o depósito prévio dos emolumentos, nas hipóteses em que este incidir. Quando o título for apresentado para a prenotação, o usuário deverá optar. Aqui é o ponto, então, livro 1, protocolo, prenotação. O usuário deve optar ou pelo depósito do pagamento antecipado dos emolumentos e das custas, então paga tudo de uma vez, ou pelo recolhimento do valor da prenotação e depósito posterior do valor restante, no prazo de 5 dias úteis, contados da data da análise pelo oficial que concluir pela aptidão para registro. Esses 5 dias úteis não serão computados no prazo de prenotação, o qual, durante ele, se manterá prorrogado, nem no prazo para registro ou averbação. Então, o protocolo meu título, eu recolho tudo, vamos supor que seja uma compra e venda sem cláusula especial, prazo de 5 dias úteis. Então, vai ser feita a qualificação e registrar ou devolver o título dentro do prazo. Suponhamos que eu pague só o valor da prenotação, vai ser qualificado em 5 dias úteis e eu vou ser comunicado para que pague o complemento desse depósito, também em 5 dias úteis, para que volte, então, para a requalificação do oficial para a prática do ato. O oficial, por qualquer meio idôneo, poderá notificar o interessado para que complemente o valor dos emolumentos. Efetuado o depósito, os procedimentos do registro serão concluídos com a realização dos atos solicitados e expedição da respectiva certidão. A certidão, depois do registro, ela é facultativa do usuário, ele não pode ser compelido a pagar por uma certidão do ato, então assim ele tem que requerer e solicitar. O título apto para registro será devolvido sem a prática do ato. Se não forem pagos as custas e emolumentos, nessa hipótese, o representante perderá o valor da prenotação. Então, se nesse prazo não houver pagamento, né, de 5 dias por parte do apresentante, nesse caso, portanto, ele perderá a prenotação. Vale ressaltar também que se o oficial não qualificar dentro do prazo legal, que é 5 dias, quando o título for de mais facilidade, como, por exemplo, averbação de construção, cancelamento de garantia, título pela UNR, ou reingresso também de título, ou compra e venda com cláusula especial, será 5 dias úteis. Todos os demais, 10 dias úteis. Então, uma compra e venda com cláusula especial, uma dação em pagamento, uma permuta. Em caso de títulos apresentados por instituição financeira e demais instituições autorizadas a funcionar no Banco Central do Brasil, ou por entidades autorizadas pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários a exercer as atividades de depósito centralizado ou de registro de ativos financeiros e de valores mobiliários, os atos pertinentes
poderão ser pagos à vista de fatura. Então, isso também é uma mudança ocorrida pela 14382 de 2022. Pode ser paga às instituições financeiras uma vez por fatura. Dependerá do pagamento integral do depósito prévio a reapresentação de título que tenha sido devolvido por falta de pagamento de custas e emolumentos. Para o controle de tramitação simultânea de títulos contraditórios ou excludentes de direito sobre o mesmo imóvel, o oficial deverá utilizar o mecanismo informatizado, admitindo-se concomitante controle por meio de lançamento em fichas dos indicadores real e pessoal, ou pessoal e real. As fichas serão inutilizadas à medida que os títulos correspondentes forem registrados ou cessarem os efeitos da prenotação. Deverá ser fornecido às partes recibo o protocolo de todos os documentos ingressados, contendo a numeração da ordem idêntica lançada no livro 1 protocolo, a qual necessariamente constará anotada, ainda que por cópia do mencionado recibo, nos títulos em tramitação, salvo os títulos que forem encaminhados por meio da Central Registradora de Imóveis, hoje o ANR, eletrônica, então, os quais terão regramento próprio. Vale ressaltar apenas, que a gente já vai começar a avançar em outros pontos, que a pessoa fez o depósito prévio, né? Só da prenotação. Foi dado prazo pelo registrador, qualificou, deu prazo, ele não pagou, ele não pode vir de novo e fazer o que chama prenotação emulatória. Fica querendo só perturbar, vamos dizer assim, e não buscar o direito no qual ele almeja. Dessa maneira, então, se ele foi dado prazo, não pagou as custas, depois ele não pode vir de novo e querer recolher só a prenotação, porque ele já sabe que é admissível a registro. Então, aí nesse caso, ele teria que pagar o depósito prévio todo. O recibo protocolo deverá conter necessariamente nome do apresentante, do otorgante ou otorgado, natureza do título, o valor do depósito prévio, a data em que foi expedido, a data prevista para eventual devolução do título com as exigências, a data prevista para a prática do ato, a data que cessarão automaticamente os efeitos da prenotação, o número do protocolo, a senha, o endereço para acompanhamento do procedimento registral pela internet. Olha só, recibo protocolo, então, tem que ter necessariamente tudo isso, obrigatoriamente. Então, o nome das partes, para otorgante, otorgado, se é a natureza, se é uma escritura, se é um título judicial, se é um instrumento particular, o valor pago do depósito prévio, a data em que foi expedido, a data para eventual devolução do título, a data que vai ser praticado o ato, a data que vai cessar a prenotação, o número de protocolo e senha e o endereço para acompanhamento registral pela internet. Quando ocorrer protocolo de título em papel, uma via da nota de exigência deverá ser mantida em cartório para entrega concomitante com a devolução do título e dos valores correspondentes ao depósito prévio. Cópia das notas de devolução serão arquivadas em ordem cronológica para o controle da formulação de exigências e da observância do prazo legal. O arquivamento poderá ser feito apenas em microfilme ou documento eletrônico derivado de digitalização simples, dispensada a autenticação, mas que permitam a preservação das informações e a transmissão em condições de uso imediato ao sucessor da delegação. A ocorrência de devolução com exigência após a elaboração da nota de devolução, portanto, será imediatamente lançada na coluna própria do livro protocolo. Então, vou praticar a nota de exigência, mas vou mencionar já no livro protocolo, fazer essa remissão. Reingressando o título no prazo de vigência da prenotação, será objeto do mesmo lançamento em coluna própria, recebendo igual número de ordem. Então, se tiver dentro do prazo de 30 dias da prenotação, vai reingressar o título, mesmo número do livro protocolo, e vai ser feita outra remissão de reingresso. A entrega do título ao apresentante, com registro ou exigência, permanecerá documentada em cartório, exigindo recibo, salvo nos casos em que o título tenha sido encaminhado por meio da ONR, ou Central Registradora de Imóveis, que é o eletrônico, os quais terão regramento próprio. Idêntica providência será adotada em relação à restituição total parcial dos valores correspondentes ao depósito prévio, vedada a sua retenção quando o título for devolvido com exigência. As cópias da nota de exigência e dos comprovantes de entrega do título e de restituição do depósito prévio ao apresentante deverão permanecer arquivados pelo prazo de 1 ano, podendo ser substituídos por microfilme ou digitalização. Então, o oficial tem que arquivar a nota de exigência e os comprovantes de entrega de títulos. E também de restituição de depósito prévio, se houver, pelo prazo de 1 ano, podendo ser substituído por digitalização. O protocolo, quando em folha solta, deverá ser impresso. A escrituração e subscrição do protocolo incumbe ao oficial seus substitutos ou escreventes autorizados. É dispensável lavrar termo diário de abertura de protocolo. Então, é dispensável o de abertura, mas aqui não está falando de encerramento, que vamos falar abaixo. O protocolo deverá possuir termo de encerramento, assinado física ou eletronicamente, mencionando os números dos títulos protocolados. Ou seja,
A abertura não precisa, é dispensável, mas todo dia tem que fazer o fechamento do livro diário do protocolo, justamente para garantir quais títulos foram apresentados naquele dia e quem terá o seu direito à prioridade. Tudo isso com base para atender aquele princípio de que só é dono, né, quem registra, ou que primeiro registra. Na coluna da natureza formal do título, bastará a referência circunstante de se tratar de escritura, instrumento particular ou ato judicial. Apenas estes últimos, no caso judicial, deverão ser identificados por sua espécie, formal de partilha, carta de adjudicação, carta de arrematação, etc. Então, na parte do recibo protocolo, em que consta a natureza do título, se for escritura pública, pronto, é suficiente. Se quiser ser zeloso, pode botar compra e venda. Mas o judicial tem que constar. Título judicial, processo tal, objeto de formal de partilha, ou carta de adjudicação, ou carta de arrematação. Então, tem que fazer essa menção. Na coluna destinada à anotação dos atos formalizados, serão lançados de forma resumida os atos praticados no livro 2 e 3, bem como as averbações efetuadas nos livros anteriores ao atual sistema de registro e outras ocorrências do procedimento registral. Por exemplo, o R1 da matrícula 457, AV4, registro 7, enfim, dúvida suscitada, prenotação prorrogada, prenotação cancelada. Então, nesses casos, vai havendo uma coluna destinada a anotações dessas informações, desses atos formalizados, de forma resumida, de acordo com os atos praticados no livro 2 e 3, que é o registro geral de matrícula ou auxiliar, que não diga respeito diretamente ao imóvel, mas tem correlação com este, bem como essas averbações. Quando o livro protocolo for escriturado por sistema informatizado, com impressão do termo de encerramento diário e não houver possibilidade de lançamento do resultado no procedimento registral, seu lançamento será realizado no termo de encerramento do dia, em que praticado mediante remissão da data para facilitar a sua localização. O mesmo procedimento deverá ser observado na escrituração eletrônica do livro protocolo, hipótese em que a remissão às datas e aos atos será feita na base de dados, nos campos respectivos. O número de ordem determinará a prioridade do registro. Então, o mais baixo é o que vai determinar a prioridade do registro. Em caso de permuta ou troca, e permanecendo os imóveis na mesma circunscrição, serão feitos os registros nas matrículas correspondentes sobre um único número de ordem no protocolo, ainda que apresentado o título em mais de uma via. Muito interessante esse caso da permuta. Então, vamos supor que 2 imóveis foram trocados objeto do mesmo registro de imóveis. Haverá um único número de ordem no protocolo e serão praticados 2 atos. Vale ressaltar que, de acordo com o entendimento do Conselho Superior da Magistratura, é possível uma das partes pedir a cindibilidade do título. O que é isso? Eu fui lá, troquei com você o imóvel, mas eu quero registrar o meu para o meu nome, você não quer. Então, se você não quiser e não pagar, eu não poderia nunca passar para o meu nome, o que seria muito injusto, porque eu estou sendo zeloso com o meu bem, e você não, digamos assim. Então, nesse caso, eu posso dizer, eu quero só registrar o meu bem. Eu vou assinar um requerimento de cindibilidade, que é divisão desse. Então, destaca-se esse meu direito, digamos assim, dessa escritura e pratico só um ato. E o outro fica pendente para o momento que você quiser registrar o seu. Isso já ocorre com facilidade com a ideia de comarca diferente, porque, vamos supor, eu troco o imóvel com marca A com B. O B não pode praticar o ato, então, realmente, eu vou ter que registrar apenas só aquele no registro de imóveis que eu apresentar a escritura. No caso de prenotação sucessiva, quer dizer, uma atrás da outra de títulos contraditórios, então entrou uma compra e venda, depois entrou vendendo o A para o B, depois o A para o C, então não bate esses títulos, são excludentes. Criar-se-á uma fila de precedência, cessados os efeitos da prenotação. Poderá retornar à fila, mas após os outros que nela já se encontravam no momento da cessação. Então, vamos supor, a pessoa estava viva, vendeu para mim o imóvel. Faleceu, os herdeiros não viram, fizeram formal de partilha, fizeram inventário e partilharam. No momento que vai registrar, eles não sabiam, fui e registrei na frente. Então, eles pagaram imposto em cima desse bem, dividiram irregularmente. Vamos pensar o oposto. Eles levaram à minha frente e eu fiquei com a escritura, mas não registrei. Nesse caso, o imóvel pertence aos herdeiros e eu vou me valer das vias ordinárias para provar que eu era proprietário desse bem, de modo, então, a tentar anular esse registro mal intencionado feito ou simplesmente por desconhecimento das partes.
O exame do segundo título subordina-se ao resultado do procedimento do registro do título que goza de prioridade. Então, vamos supor, um exemplo. Uma compra e venda e inventário. Entrou primeiro. Faltou certidão de casamento, cópia autenticada. A pessoa demora 60 dias para conseguir o documento. O segundo título vai ganhar a fila de precedência e vai registrar. E depois de 90 a 60 dias, 90, eu vim registrar de novo a minha compra e venda. Nesse caso, se já entrou na matrícula um título contraditório, quem me vende já não é mais o falecido, já são os herdeiros. Então, nesse caso, meu título não seria apto a registro. Então, resumindo, o exame do segundo título subordina-se ao resultado do procedimento de registro do título que goza de prioridade. Por isso que a gente já fala, registre logo. Somente se inaugurará novo procedimento registrário ao cessarem os efeitos da prenotação do primeiro. Nesta hipótese, os prazos ficarão suspensos e se contarão a partir do dia em que o segundo título assumir a sua posição na fila de precedência. É dever do registrador proceder ao exame exaustivo do título apresentado, havendo exigências de qualquer ordem, deverão ser formuladas de uma só vez por escrito, de forma clara e objetiva, em formato eletrônico ou papel timbrado do cartório com a identificação e assinatura do preposto responsável, para que o interessado possa satisfazê-la ou requerer a suscitação de dúvida ou procedimento administrativo. Então, o oficial tem que devolver de uma única vez por escrito, de forma clara e objetiva, e apontar, inclusive, como é a solução para resolver o problema. Então, por exemplo, não posso fazer uma devolução genérica. Então, eu preciso alterar o estado civil, o documento hábito é a certidão de casamento, por exemplo, e também dar a solução. Ou certidão de estado civil, enfim. A nota de exigência deverá conter exposição das razões e dos fundamentos que o registrador se apoiou para a qualificação negativa do título, vedada a justificativa de devolução com expressões genéricas, como disse anteriormente, antecipei. Tais como, devolvo para os devidos fins de direito, devolvo para os devidos fins, ou outras expressões abstratas, genéricas, congêneres. Ressalva-se a emissão da segunda nota de exigência exclusivamente na hipótese de cumpridas exigências primitivamente formuladas, surgirem elementos que não constam do título anteriormente qualificado, ou em razão do cumprimento parcial das exigências formuladas anteriormente. Então, a pessoa protocolou um título, eu falei, olha, precisa do número 1, 2 e 3. Ela veio e me apresentou o 1 e o 2. Então, vou devolver dizendo, olha, ainda está restando o 3. Eu não posso dizer, olha, está faltando o 3, mas também esqueci aqui, ó, está faltando o 4. Então, não, ela já teria que ter sido 1, 2, 3 e 4 lá atrás, na primeira nota por escrito fundamentada. Então, além disso, se surgirem elementos que não constavam no título anteriormente qualificado ou em razão do cumprimento parcial. Então, foi-me apresentado um desses documentos, número 1, incompleto. Então, preciso devolver. Olha, faltou também o 1 incompleto, porque ele só veio um pedaço, vamos supor. Ele não veio com firma reconhecida. Elaborada a nota de exigência, seu conteúdo será imediatamente postado na Central de Serviço Eletrônico Compartilhado do Registrador de Imóveis do Estado de São Paulo, Central Registradores, atual ONR, admitida a funcionalidade de envio de aviso por e-mail ou SMS. Caso o interessado não se conforme com a exigência ou não lhe seja possível cumpri-la, o título, a seu requerimento e com a declaração de dúvida, será remetido ao juízo competente para dirimi-la. Ou seja, tem duas possibilidades. Eu ingressei com o título, o oficial devolveu. Eu posso manifestar meu inconformismo por duas formas. A primeira, que é impossível eu cumprir a exigência. Então, o documento que ele me pede não tem como eu conseguir, ele é impossível. Nesse caso, então, eu posso requerer a suscitação de dúvida para o juiz que fiscaliza o escritório permanente do oficial, possa ter essa margem de ou dispensar, se assim entender fundamentadamente que pode. Ou, nesse caso, se eu discordar do entendimento do oficial, por alguma previsão legal desatualizada, enfim, e eu posso, então, requerer a suscitação de dúvida para que o juiz dirima essa pendência, que nada mais é do que a viabilidade de ingresso do título na matrícula. Então, repetindo, caso o interessado não se conforme com a exigência ou não sendo possível cumpri-la, o título a seu requerimento com a declaração de dúvida será remetido ao juiz corredor permanente para dirimi-la, observando então o seguinte: o título vai ser pré-notado. Será anotada na coluna de atos formalizados, à margem da prenotação, observação: dúvida suscitada, no canto.
observando o espaço para anotação do resultado depois, que vai vir positivo ou negativo. Certificada a pré-anotação e a suscitação de dúvida no título, este será rubricados em todas as suas folhas. Ou seja, o oficial vai rubricar todas as folhas do livro justamente para que não haja a substituição desse documento. Em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo cópia da suscitação e notificando para impugná-la no prazo de 15 dias úteis. Essa ciência, e a cópia da suscitação poderão ser dadas por mensagem eletrônica enviadas no endereço fornecido no requerimento de suscitação de dúvida, e a confirmação de recebimento será confirmada e arquivada. Certificado o cumprimento dessas providências todas, o oficial remeterá ao juízo corregedor permanente, por meio eletrônico, digitalizando o título, os documentos que o acompanham e as razões da dúvida, com certidão da matrícula, da transcrição ou da inscrição em questão. Se o título for físico em seu original, ele será arquivado em ordem cronológica no classificador Títulos das Dúvidas Registrais até o trânsito em julgado. O título físico arquivado no classificador Título das Dúvidas Registrais não poderá ser desentranhado sem autorização judicial expressa. O juiz, sempre que reputar necessário, requisitará ao oficial a apresentação da via original do título. O oficial terá prazo de 15 dias úteis para apresentar as razões da dúvida, a contar do protocolo do pedido de suscitação. A inobservância dessas disposições gera a aplicação de penas previstas no artigo 32 da Lei 8935 de 94, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Geral da Justiça, que é advertência, multa, suspensão por 90 dias prorrogável por mais 30, ou a perda da delegação até. Se a dúvida for suscitada diretamente pelo interessado em meio físico, o oficial prenotará o título, assim que a receber dos juízes, para informações, e observará o disposto no inciso 2 e 3 do item 39. Então, o oficial ele efetuou a nota de recusa. Eu posso simplesmente requerer que o oficial suscite dúvida. E eu garanto a minha prenotação que fica suspensa, aguardando a resolução pelo juiz. E o segundo título contraditório ficou lá atrás, aguardando também essa solução. Mas eu fiquei com raiva do oficial, vamos supor, não quero nem suscitar para ele, porque eu desconfio que eventualmente ele nem vai protocolar e ele pode ser punido por isso. Então, por que será que ele protocolaria? Eu vou direto no juiz e faço esse requerimento. Veja, se essa informação do juiz chegar a tempo da prenotação para o oficial, eu não ficarei prejudicado. Mas vamos supor que tem um segundo título contraditório aguardando. E eu, então, protocolei ao juiz e demorou 60 dias para chegar essa informação no oficial. O segundo título contraditório já pode ter ingressado na matrícula e ser registrado. De forma que, quando chega a informação atrasada, eu perca aquela prioridade. Então, ficaria sem efeito o resultado dessa dúvida, inclusive prejudicada pelo título contraditório. Então, muito cuidado. Sempre é recomendável que se requeira diretamente ao oficial, que é uma pessoa séria, vai cumprir a formalidade, vai protocolar e vai ser dirimida essa dúvida ao final pelo juiz. Suscitada por meio eletrônico, o juiz dará ciência dos termos e da data da suscitação ao oficial de registro e aguardará a apresentação dos motivos de recusa para o registro. Então, dos motivos de recusa do registro, Se não houver a prenotação vigente, o oficial de registro notificará o suscitante para apresentar o original do título no prazo de 5 dias para protocolo sob pena de arquivamento. Ao receber o título, o registrador prenotará, dará ciência ao apresentante e no prazo de 5 dias informará ao juízo se lhe foi apresentada ou não a via original do título dentro do prazo e as razões da recusa. Se o interessado no registro não tiver advogado constituído, poderá apresentar petição por meio físico no distribuidor do fórum, onde será protocolada, digitalizada e destruída após a formação do processo eletrônico. Para apelar, será indispensável a representação por advogado, ou seja, o fato de eu querer requerer a suscitação de dúvida não precisa de representação por advogado, mas da decisão do juiz, da sentença do juiz, eu quero recorrer, dependendo do caso, se for um ato de registro, eu vou recorrer para o Conselho Superior da Magistratura, dentro do procedimento de dúvida registral, com apelação. Se for um caso de averbação, eu vou recorrer para a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, mediante recurso administrativo. Então, tem essa competência aqui diferente no Estado de São Paulo e é admissível a fungibilidade. Entrei com recurso administrativo, mas na verdade era uma apelação de dúvida. Então, nesses casos, normalmente, o endereçamento até errado, eles já encaminham para o órgão competente. Mas para ganhar celeridade, já é melhor praticar corretamente. Se a dúvida for suscitada diretamente pelo interessado em meio eletrônico, será observado o seguinte: o juiz dará ciência dos termos e a data da suscitação ao oficial, que terá o prazo de 15 dias úteis para a apresentação dos motivos da recusa para registro.
então do registro. Contados do protocolo de título apresentado com a dúvida inversa. Se não houver prenotação vigente, o oficial notificará o interessado para apresentar o título no prazo de 5 dias úteis, para protocolo, sob pena de arquivamento. Ao receber o título, o oficial prenotá-lo-á, dará recibo ao interessado e informará ao juiz a apresentação tempestiva da via original do título e as razões da recusa. E, se o interessado no registro não tiver advogado constituído, poderá apresentar petição por meio físico do distribuidor do juízo, onde será protocolada, digitalizada e destruída depois, ou então após, a formação do processo eletrônico. Para eventual apelação, será indispensável a representação por advogado. Então, precisa de advogado para apelar em dúvida registral ou para fazer o recurso administrativo de ato de averbação para a Corregedoria Geral da Justiça. Grava: registro, apelação, Conselho Superior da Magistratura, averbação, recurso administrativo para a Corregedoria Geral da Justiça. Então, são duas competências, dependendo da natureza do ato. Impugnada a dúvida com os documentos que o interessado apresentar, será ouvido o Ministério Público no prazo de 10 dias. Então, precisa de advogado para recorrer e vai ser ouvido o Ministério Público nos dois casos, no prazo de 10 dias. Se o interessado não impugnar a dúvida, será ainda assim julgada por sentença do juiz corregedor permanente. O juiz corregedor permanente, diante da relevância do procedimento de dúvida e da finalidade da função pública notarial, poderá, antes da aprovação da sentença, admitir a intervenção espontânea do tabelião de notas que lavrou a escritura, objeto da desqualificação registral, ou solicitar, por despacho irrecorrível, de ofício a requerimento do interessado, a sua manifestação facultativa no prazo de 15 dias da sua intimação. Eu lavrei uma escritura por algum erro oficial, por alguma divergência de entendimento, o oficial devolveu. O juiz corregedor permanente, ao ser instado a se manifestar, ele pode abrir vista para o tabelião defender o porquê ele praticou o ato com a sua independência jurídica, ou, de forma espontânea, o próprio tabelião pode intervir no procedimento de dúvida registral, não pode recorrer, não tem legitimidade recursal, mas ele pode intervir para esclarecer as razões da qual deve ser registrado o título. Então, nesse caso, por despacho irrecorrível, de ofício a requerimento do interessado, é admissível a manifestação facultativa, não é obrigatório. O tabelião já praticou o ato, então ele sabe que ele praticou com a sua independência, mas é uma opção dele querer explicar no prazo de 15 dias da sua intimação, 15 dias, então, úteis. A intervenção tratada no subitem anterior independe de representação do tabelião por advogado, de fornecimento e de oferecimento, de impugnação, e não autoriza a interposição do recurso. Então, o tabelião ele não precisa de advogado, porque ele já é um profissional capacitado, né, para defender a validade, a legalidade do ato que ele praticou, e não autoriza a interposição de recurso, porque ele, na verdade, comparece praticamente como um amicus curiae, né, de explicar tecnicamente o porquê ele lavrou, e não com interesse jurídico apto a recorrer. Se não forem requeridas diligências, o juiz corregedor permanente proferirá a decisão no prazo de 15 dias, com base nos elementos constantes dos autos. No curso da dúvida, não será possível a alteração do título apresentado para o registro, visando atender exigências formuladas pelo oficial. Então, quando você for recorrer para fim de dúvida, eu discordo integralmente de todos os itens da nota. Não posso concordar parcialmente, porque senão a dúvida fica prejudicada. Por quê? Porque então o oficial tinha razão, não dava para registrar, precisava corrigir mesmo que um pedaço. Então, sempre recorra, impugne ponto a ponto, discordando na integralidade, senão sua dúvida vai ser considerada prejudicial. Por quê? No final, não se busca atender algum determinado conflito de interesse, só é verificada a aptidão ou a inaptidão de ingresso do título na matrícula do imóvel. Então, se você já concorda com uma exigência ou apresenta um documento, então o oficial estava correto, julga prejudicada a dúvida, porque o oficial estava correto. No total das exigências, não daria mesmo para registrar. Se uma for correta, exigência, então o oficial está correto. Não era mesmo o caso de registrar, precisava ser corrigido. Da sentença aqui julgada, a dúvida poderão interpor apelação com efeitos devolutivo e suspensivo, então duplo efeito. Devolutivo, que devolve toda a matéria para o órgão, né, acima, hierarquicamente superior, e suspensivo, porque suspende o prazo de prenotação. Então, com efeito devolutivo e suspensivo. O interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado. Aplica-se ao procedimento administrativo comum em matéria de registro de imóveis a competência recursal da Corregedoria Geral da Justiça, como disse anteriormente.
com base no artigo 246 do Código Judiciário do Estado, as disposições previstas nessas normas para o procedimento de dúvida registral, a eletrônica inclusive. Transitada e julgada a decisão de dúvida, o oficial procederá do seguinte modo: se a dúvida for julgada procedente, então foi julgado a favor do oficial, então é sempre vislumbrada a dúvida na pessoa do oficial. Se a dúvida foi julgada procedente, então o oficial tinha razão, então não tem que registrar. Então, se for julgada procedente, for do oficial, assim que tomar ciência da decisão, a consignará do protocolo e cancela a prenotação. Eu tinha razão, o procedente, cancela a prenotação. Se for julgada improcedente, então na visão do oficial, é improcedente, então perdi. Realmente fiz obstei incorretamente aquele ingresso do título. Então o oficial perdeu, o correto é proceder ao registro quando o título for reapresentado e declarará o fato na coluna de anotações do protocolo arquivando o respectivo mandado ou certidão da sentença. Ponto importante. Quando a dúvida é julgada improcedente, o oficial perdeu, mesmo assim o título tem que ser reapresentado. Olha só. Então, não basta perder e automaticamente registrar. Não. Procederá ao registro quando o título for reapresentado e declarará o fato na coluna de anotações do protocolo, arquivando o respectivo mandado ou sentença. Ou seja, vou anotar no protocolo que procedidas a esse registro, com base no mandado ou processo expedido na folha tal, processo tal, ou a certidão da sentença. Aos juízes corregedores sempre caberá comunicar aos cartórios o resultado da dúvida após o seu julgamento definitivo. O prazo para exame, qualificação e devolução do título com exigências ou lavratura de registro ou averbação será de 10 dias úteis. Então, essa é a regra geral. Prazo para exame e qualificação, 10 dias úteis, contados da data do protocolo, salvo algumas exceções legais, que é o artigo 188, 189, 192 da Lei 6.015 de 73, que vai ser visto depois adiante, como, por exemplo, o caso da segunda hipoteca, que faça menção anterior, que tem que aguardar, como, por exemplo, no caso de dúvida registral. Enfim, nas hipóteses, então, em que se admita essa contagem diferenciada de prazo. Se não houver exigência e pagos as custas e emolumentos, deverão ser registrados ou averbados. Então, se não houver exigência, pagou a custa do cartório, vai ser registrado no prazo de 5 dias úteis. Quais títulos? Então, a exceção, quais são? Já falei no início do vídeo. Compra e venda sem cláusula especial, as construções, averbação de construção, cancelamento de garantia, documento da Central Eletrônica da SERP e título que reingresse na vigência da prenotação com cumprimento integral das exigências antes formuladas. Então, são 5. Compra e venda sem cláusulas especiais, só pensar. Se não tem cláusulas especiais, é padrão. Então, na prova ele pode botar com cláusula especial. Opa, então se tem uma cláusula, vamos analisar com calma. Então, é 10 dias úteis. Então, compra e venda sem cláusulas especiais, averbação de construção, cancelamento de garantia, reingresso de título e título eletrônico. Então, tá com pressa com o seu cliente, é um inventário super complexo, enfim, protocolo eletronicamente, ele vai ter 5 dias úteis para qualificar o seu título. Então, independe da complexidade. Mas se for papel físico, tem essas exceções aqui que são de 5 dias úteis e as demais 10 dias úteis. Reapresentado o título com a satisfação das exigências, o registro deverá ser efetivado no prazo de 5 dias seguintes, prorrogáveis por mais 5 em razão da dificuldade decorrente do volume de serviço, desde que emitida pelo oficial nota escrita e fundamentada a ser arquivada, microfilmada ou digitalizada com a documentação de cada título. Então, embora haja esse prazo que o oficial pudesse justificar mais 5 dias úteis, é recomendável que se pratique, que haja uma organização interna para praticar dentro de 5 dias úteis do reingresso do título. Ou seja, isso aqui seria hipótese realmente muito excepcional, um caso de calamidade, enfim, hipóteses bem peculiares em que ele tenha justificativa, né, em decorrência desse volume de serviço, uma instalação recente do cartório, por exemplo, enfim, desde que emitida, então, essa nota escrita e fundamentada que vai ser arquivada pelo oficial. As disposições acima não se aplicam nas hipóteses de prazo previsto por lei ou decisão judicial. Apresentado o título, olha só uma exceção aqui, apresentado o título de segunda hipoteca, com referência expressa à exigência de outro anterior, o oficial, depois de prenotá-lo, aguardará durante 30 dias que os interessados na primeira promovam o registro, esgotado o prazo, que correrá da data da prenotação, sem que seja apresentado o título anterior, o segundo será registrado. Então, estou querendo registrar uma segunda garantia, mencionando que, por clareza, que tem uma anterior.
Nesse caso, vou constar e aguardar 30 dias para que a pessoa que tem a primeira garantia hipotecária proceda. Se ele não proceder, o segundo vai ingressar com a prioridade registral. O prazo geral máximo de 10 dias úteis para exame, qualificação e devolução do título, com exigências ou lavratura do registro ou averbação, são contados da data do protocolo. Também se aplicará aos prazos relativos ao programa Minha Casa Minha Vida. A inobservância dos prazos ensejará a aplicação de penas previstas no artigo 32 da Lei 8935, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça. Não serão registrados no mesmo dia títulos pelos quais se constituam direitos reais contraditórios no mesmo imóvel. Prevalecerão para efeito de prioridade de registro, quando apresentado no mesmo dia, os títulos prenotados sob o número de ordem mais baixo, protelando-se o registro dos apresentados posteriormente, pelo prazo correspondente a pelo menos um dia útil. Então, protocolo, registro um título e só posso registrar um título contraditório no prazo de um dia útil, então no dia subsequente. O disposto nesses itens não se aplica à escritura de mesma data e apresentado no mesmo dia, que determinem taxativamente a hora de sua lavratura, prevalecendo para efeito de prioridade a que for lavrada em primeiro lugar. Então, aqui é uma exceção ao princípio da prioridade com relação ao protocolo de registro de imóveis. Então, 2 títulos foram protocolados no mesmo dia. O A vendeu para o B no mesmo dia e ele vendeu para o C no mesmo dia. Só que um assinou a escritura 8 da manhã e o outro 4 da tarde. No final, por coincidência, ele pegou e no dia seguinte levou para registrar. Sendo que um apresentou o que assinou 8 da manhã, ele pegou e apresentou depois do que assinou 4 da tarde. Então, aquele assinou 4 da tarde, chegou correndo e prenotou primeiro. Então, a ordem natural seria o quê? Já que ele prenotou cedinho, mesmo que ele assinou 4 da tarde, do dia anterior, ele tem o direito. Contudo, é uma exceção esse caso. Como foi lavrada no mesmo dia e constou a hora na escritura, que também é extremamente raro, mas pode, principalmente quando é notariado, né? Enfim, quando o oficial tem a faculdade de constar isso para o seu usuário, né, que o procura, aquele que o horário é mais baixo, por mais que foi protocolado depois, ele vai ter a prioridade registral. Olha só, uma exceção muito importante, bem assim peculiar para concurso mesmo. Então, quando apresentado no mesmo dia, o título apresentado sob número de ordem mais baixo, protelando o registro apresentado o dia útil subsequente, quando for contraditório, e não se aplica em escritura de mesma data apresentada no mesmo dia, que determine taxativamente a hora da lavratura. Então, não é só o dia, a hora, prevalecendo para efeito de prioridade que foi lavrada em primeiro lugar, prestigiando, então, o tabelião. Cessarão automaticamente os efeitos da prenotação, salvo prorrogação por previsão legal normativa, se decorrido 20 dias úteis de seu lançamento no livro protocolo. Então, aquele prazo inicial de 30 dias, que era da prenotação, foi substituído por 20 dias úteis. O prazo da certidão da matrícula, como regra, é adotado 30 dias corridos. Então, prazo de validade da matrícula atualizada. Mas o prazo da prenotação é de 20 dias úteis, e antes era 30 dias corridos. Então, cessará automaticamente esse efeito no prazo de 20 dias úteis de seu lançamento no protocolo, se o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender as exigências legais. Na contagem do prazo, exclui-se o primeiro, igual do Código Civil, e inclui-se o último dia, não se postergando os efeitos além da data final, ainda que ocorra sábado, domingo ou feriado. Aqui é importante, então não se prorroga. Acabou no sábado, já era, domingo, feriado. Então, o prazo da prenotação desses 20 dias úteis, ele é bem importante, bem fatal, porque ele sequer prorroga para o dia útil subsequente, como normalmente é das naturezas dos prazos em geral. É um caso bem impróprio e específico, sui generis, como se fala, no registro de imóveis. Então, esse prazo de 20 dias úteis da prenotação encerra, sim, no sábado, domingo e feriado. No procedimento de regularização fundiária, que era de 60 dias, agora é 40 dias úteis. Então, é o próximo item. Nos procedimentos de regulação fundiária, interesse social, os efeitos de prenotação cessarão decorridos 40 dias úteis de lançamento no seu protocolo. Será prorrogado o prazo de prenotação nesses casos, como dito, né, do 189, da hipoteca, de suscitação de dúvida, no caso de bem de família, no caso de registro de loteamento, artigo 18 da Lei 6766 de 79, bem como nos casos de prazo para pagamento de custos e emolumentos, quando interessado só houver feito o depósito do valor da prenotação, que é aquele prazo de 5 dias para complementar o depósito. Pagou só a prenotação, depois vai pagar o valor do registro 5 dias depois dele ser notificado.
É prorrogada também a prenotação nos procedimentos de retificação administrativa bilateral do artigo 213.2 da Lei 6.573, também nos casos de regularização fundiária e de registro de títulos dela decorrente, reconhecimento extrajudicial de uso capião ou extrajudicial de uso capião, quando houver expedição de notificação, aplicação digital, audiência de conciliação e remessa ao juízo corregedor permanente para decidir a impugnação. Será também prorrogado o prazo de prenotação se o ingresso do título com todas as exigências cumpridas ocorrer na vigência da força do primeiro título. Então, é prorrogada a prenotação, por exemplo, se eu cumprir no 20º dia útil, protocolei. Então, é admitido um prazo razoável, né, que seria o prazo de reingresso, no mínimo, do título, porque o usuário não pode ser prejudicado. Se eu tenho 20 dias da prenotação e cumprir a exigência no último dia, não poderia, no dia 21, já perder esse direito. Até porque o registro tem a força e eficácia de retroagir a data da prenotação. Então, seria a primeira vez que eu levei para registro. Para a averbação de arresto ou penhora decorrente de execuções fiscais, é indispensável... Então, a penhora se averba, então, na Lei 6.015, que é registro, tá? Então, cuidado. Averba penhora. Então, a averbação de arresto e penhora decorrente de execução fiscal, é indispensável a apresentação da contrafé e cópia do termo ou auto respectivo, fornecendo-se recibo encarregado da diligência, salvo no caso de remessa pela Central Registradores de Imóveis, penhora online. Havendo exigências a cumprir, o oficial de registro as comunicará por escrito e em 5 dias ao juízo competente para que a Fazenda Pública intimada possa diretamente perante o cartório satisfazê-las ou, não se conformando, requerer a suscitação de dúvida. Tais atos independem de qualquer pagamento por parte da Fazenda Pública. Os emolumentos devidos pela averbação da penhora, efetivada em execução trabalhista ou fiscal, serão pagas ao final, quando da efetivação do registro da arrematação, a adjudicação do imóvel ou cancelamento da constrição, pelos valores vigentes na época então, do cancelamento. Se o imóvel não tiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro, observando exceções legais no que se refere às regularizações fundiárias. Todos os atos serão assinados e encerrados pelo oficial ou seu substituto legal, podendo fazê-lo o escrevente expressamente designado e autorizado, ainda que os primeiros não sejam afastados ou impedidos. Então, o oficial pode praticar em sintonia com seu substituto, escrevente autorizado. Nas vias dos títulos restituídos aos representantes serão declarados resumidamente o número e a data da prenotação, os atos praticados, bem como serão discriminados os valores correspondentes aos emolumentos, custas e contribuições, podendo estes ser englobados sobre a rúbrica tributos. Aquela etiqueta normalmente que consta na escritura original do valor que foi pago, data da prenotação, data do registro, qual foi o número do registro e o número da matrícula constante. Ponto que vale a pena relembrar e chamar atenção para a gente encerrar essa parte. Na averbação de penhora, olha só, de execução fiscal, é indispensável a apresentação da contrafé, primeiro passo, e cópia do termo ou auto respectivo, fornecendo recibo ao encarregado da diligência, salvo no caso de remessa penhora online, que é o caso pela ONR eletrônica, ok. Havendo exigência a cumprir, o oficial as comunicará por escrito no prazo de 5 dias ao juiz competente para que a fazenda intimada possa ir diretamente perante o cartório satisfazê-la. Então, a fazenda não tem prazo dobrado aqui, 5 dias também no reingresso. Ou, não se conformando, requerer suscitação de dúvida. Então, esse prazo, cuidado, ele é bem curto, tá? Então, tem a exigência a cumprir da Fazenda Pública, é dado 5 dias úteis só para ela cumprir, para que a intimada possa fazer. Tais atos independem de qualquer pagamento por parte da Fazenda Pública. Então, a Fazenda Pública tem privilégio nesse caso. Ela não paga nada. Os emolumentos devidos pela averbação de penhora da Fazenda Pública, de execução trabalhista ou fiscal, serão pagos ao final quando da efetivação do registro da arrematação ou adjudicação do imóvel ou do cancelamento da constrição, pelos valores vigentes na época do pagamento. Lá no futuro, quando vem o investidor no leilão arrematar esse imóvel, ou alguém adjudicar esse imóvel, ou, enfim, for uma execução trabalhista, não paga na entrada, paga na saída. O valor vigente na época do cancelamento. Com isso, a gente encerra essa parte bem importante, da parte de prioridade registral, inclusive. No próximo bloco, vamos falar do registro geral.